Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre aquela questão de tipos primitivos em Java, né? Vamos recapitular um pouquinho disso e ver um pouquinho disso aplicado na prática, tá bom? Então olha só, a gente viu que existem diversos tipos primitivos em Java, cada um deles voltado para um tipo de dado e podendo armazenar até um determinado range de intervalo, né? Um intervalo de valor, tá joia? Então a gente viu lá que para tipos primitivos a gente tinha byte, short, int, long, o byte armazenando, ocupando 1 byte, o short 2 bytes, o int 4 bytes e o long 8 bytes, né? O byte, por ocupar 1 byte, ele ocupa 8 bits, então ele pode armazenar 2 elevado a 8 valores diferentes, né? 2 elevado a 8 valores distintos, que é igual a 256, que estão aí igualmente distribuídos entre menos 128 e 127, né? De maneira similar, o short, ocupando 2 bytes, vai de menos 32.768 até 32.767, o int de menos 2.147.483.000 e assim por diante, o long ocupando 8 bytes e um range de valor muito maior, né? E depois vem os de ponto flutuante, float e double, né? O float ocupando 4 bytes, o double ocupando 8 bytes. Nós vimos que, embora o float ocupe os mesmos 4 bytes do int, o range de intervalo dele é muito maior, porque ele não representa o valor exatamente, ele representa uma aproximação do valor, né? Internamente na memória, a representação de um número de ponto flutuante e de um número inteiro, ele é diferente, né? O char, ele armazena caracteres e ocupa 2 bytes, né? E o boolean, ele ocupa exatamente 1 bit, né? E ele assume valores booleanos, né? True ou false, dentro dos nossos códigos, tá joia? Então eu separei aqui alguns exemplozinhos para a gente praticar alguns aspectos desses tipos primitivos. O primeiro exemplozinho que nós vamos fazer aqui é sobre a questão de float e double dentro dos nossos códigos, tá joia? Então olha só, aqui nessa classe compara float double, né? Eu, dentro do meu método principal, declarei aqui 3 variáveis do tipo float, num, num2 e res, tá joia? Aí para num eu atribuí o valor 2.0, para num2 eu atribuí o valor 3.0, e depois, para a variável res, estou colocando o resultado de num com num2, da soma de num com num2, tá joia? Vamos ver aqui, quando eu compilo esse carinha, o que é que ele me resulta, tá? Então, vou fazer aqui java aqui, compara float double.java. Olha só, ele me deu 2 erros aqui, né? Vamos pegar esse primeiro erro aqui, porque o erro de baixo é similar, tá? Quando eu olho esse erro, ele me diz aqui que na linha 6, né, desse meu programa compara float.java, eu tenho um erro de tipos incompatíveis, né? Ele está me falando que eu tenho uma possível perda na conversão de double para um float. Vamos voltar lá no código e dar uma olhadinha na nossa linha 6. Olha só, aqui nessa linha 6 eu estou atribuindo para num o valor 2.0. O que acontece? 2.0, qualquer número de ponto flutuante que eu coloco literalmente dentro do meu código, o compilador interpreta como sendo uma variável do tipo double, um valor do tipo double, tá? Então, nesse caso aqui, eu estaria tentando atribuir 2.0, que é um double, para uma variável float, que é no 1 aqui, certo? Da mesma forma aqui embaixo, o outro erro também foi a mesma coisa. 3.0 é um valor double, estou tentando atribuir para um 2, que é um valor do tipo float, né? Um float ocupa só 4 bytes de memória, um double ocupa 8 bytes de memória. Não dá para colocar 8 bytes em 4 bytes, né? Então, para eu resolver isso, eu tenho duas alternativas. Ou eu transformo isso daqui para um double, certo? E aí quando eu vou compilar isso daqui, não vai me dar erro algum, tá joia? Ó, compilei, não me deu nenhum erro. Ou, se eu quiser voltar aqui no meu código, né? Se eu quiser não usar um double, porque estou ocupando memória às vezes desnecessária, estou ocupando o dobro de memória sem precisar, né? Eu posso manter isso aqui como float, só que na hora de declarar os valores literais dentro do meu código, eu ponho um Fzinho na frente dos valores, tá? Esse Fzinho aqui vai me dizer que esse valor 2.0, ele é um float e não um double, tá? E a partir disso, então, o meu compilador sabe que esse 2.0 tem que ocupar 4 bytes de memória e não 8, tá? Então agora, se eu voltar, deixa eu salvar aqui, se eu voltar lá no meu terminal, né, e tentar recompilar esse carinha, também não vai me dar erro, e eu vou rodar, compara float double, ele não vai me dar nenhum erro, o resultado é 5.0, que é o resultado que a gente esperava dessa operação aí, tá joia? Então, o próximo exemplozinho que a gente tem aqui é para a gente testar sobre divisão de dois valores, tá? Olha só, eu tenho aqui
no 1, no 2, quociente e resto, que são 4 variáveis do tipo inteiro, né? Declarei 4 variáveis inteiras dentro desse meu método principal. Para no 1 eu estou atribuindo o valor 5, para no 2 eu estou atribuindo o valor 2, a quociente eu estou atribuindo o resultado da divisão de no 1 com no 2, e ao resto eu estou atribuindo o resultado da operação de módulo, de mod, de no 1 com no 2, certo? Então, o que a gente espera quando a gente divide 5 por 2, que o resultado seja 2,5, certo? Só que 2,5 é um valor de ponto flutuante, né? Vamos ver o que acontece nesse caso, onde a gente tem todas essas nossas variáveis sendo do tipo inteira, tá? Então, voltando aqui no nosso terminal, vou limpar aqui, javac, divisão.java. Reparem que ele não me deu erro algum, tá? Quando eu faço java divisão, olha o que ele está me imprimindo na tela. Ele está me imprimindo o quociente como 2 e o resto como 1, tá? Que não é o resultado que a gente estava esperando. Por que isso? Vamos voltar no nosso código. Aqui, o resultado da divisão de no 1 por no 2, no 1 é uma variável do tipo inteiro, no 2 também é uma variável do tipo inteiro, e a gente viu que o resultado da operação de um número inteiro por outro número inteiro vai resultar em um número inteiro, certo? Por isso que, quando eu armazenei o resultado dessa divisão em quociente, que é uma variável inteira, ele não me deu erro algum, tá? Só que ele está pegando somente a parte inteira dessa divisão, tá joia? Então, para eu evitar esse tipo de problema, eu preciso que ou no 1 ou no 2 sejam de ponto flutuante, tá? Nesse caso aqui, eu vou modificar todo mundo para float, tá joia? Então, agora no 1, no 2, quociente e resto são variáveis do tipo ponto flutuante, tá? Reparem que aqui eu estou atribuindo 5 a no 1, 5 é uma variável inteira, né? Ele não está com parte decimal, então isso daqui é um int que eu estou atribuindo para um float. Eu posso fazer isso? Eu posso atribuir números inteiros, valores inteiros a variáveis de ponto flutuante. O que eu não posso fazer é o inverso. Se eu estivesse tentando alocar uma variável do tipo ponto flutuante a uma variável inteira, eu teria problema, tá joia? Então aqui, agora, todos esses valores são de ponto flutuante. Internamente, o Java está transformando esse 5 em 5.0f. Internamente, o Java transforma esse 2.2.0f. E a partir de agora, isso aqui é a operação entre dois valores de ponto flutuante, tá? Vamos ver qual que é o resultado que a gente vai obter aqui agora. Vamos voltar lá no terminal. Vamos recompilar esse cara, porque a gente modificou o código. E vamos executar. Olha só, agora ele está me dando que o quociente é 2,5, que é o que a gente esperava, e o resto dessa divisão, o resultado do mod, é 1,0, né? Sempre o resultado do mod, ele vai considerar o resto da divisão inteira de um valor pelo outro, tá? Então ele vai considerar sempre a divisão desse primeiro cara por esse segundo cara, qual que seria a parte inteira do resto desse cara. Tá joia? Então ele pegaria isso aqui dividido por isso, dá 2, resto 1, certo? Ele tá, essa variável essa operação de módulo, perdão, ela está armazenando exatamente isso nessa minha variável resto aqui. Tudo bem? O outro testezinho, outro exemplozinho que a gente tem é essa classe TestaStore, tá? Nesse exemplozinho, o objetivo é que a gente verifique a questão de intervalo de valores das nossas variáveis, tá? Então aqui eu declarei um teclado, né, fiz o import do scanner aqui em cima e declarei uma variável de teclado do tipo scanner só para a gente poder receber valores do teclado, tá? Declarei aqui uma variável do tipo byte, se a gente relembrar, vamos voltar aqui só para a gente relembrar. Um byte, ele armazena valores de menos 128 a 127, um short de menos 32.768 até 32.767, e um int de menos 2 bilhões e alguns valores até 2 bilhões e alguns valores lá, tá joia? Então, aqui eu tenho uma variável de cada um desses tipos, tá? Um byte no 1, um short no 2 e um int no 3, tá bom? E aqui eu estou lendo do teclado valores para atribuir essas variáveis. Aqui na linha 14 eu estou lendo utilizando o NextByte. Eu estou pedindo para o usuário digitar um byte e estou atribuindo essa variável no 1. Depois aqui embaixo um short, estou atribuindo a variável no 2, e aqui embaixo um int e a variável no 3, tá joia? Essas operações NextByte, NextShort, NextInt, elas me dão uma certa proteção quanto aos valores lidos do teclado, tá? Então olha só, essa minha operação NextByte, ela vai validar se o valor que o usuário digitou realmente se encaixa dentro de um byte.
essa next short também vai validar que o valor realmente se encaixa dentro do short, e aqui embaixo igualmente, o int vai validar que o valor realmente se encaixa dentro do int. Vamos ver lá no nosso terminal como que funciona isso daqui então, tá? Vou compilar esse cara, testa estouro.java, compilei, não me deu erro nenhum, Java, testa estouro. Olha só, digite um número em byte. A gente viu então que byte vai de menos 128 até 127. Eu vou digitar aqui o valor 128. Olha o que vai acontecer. Ele me deu um erro, tá? Se eu voltar aqui, ele está lá na linha 14 do meu código. Ele me deu um erro de input mismatch exception, né? Ele está falando que o valor 128 excede o range esperado. Vamos voltar lá na linha 14 só para a gente ver o que a gente tem nessa linha. Olha só, aqui na linha 14 então é onde eu estou tentando atribuir a uma variável do tipo byte o valor que eu li do teclado, certo? Então aqui eu li um valor 128, que extrapola a capacidade de um byte, então ele não vai me deixar fazer essa associação, tá joia? Então ele não vai guardar esse valor, ele vai me lançar uma exceção e meu programa vai encerrar, tá? Agora vamos fazer um outro teste, onde eu digito um valor válido, tá? Vou digitar aqui 120, por exemplo. Ok, não me deu erro algum, tá bom? Mesma coisa para o short, quando eu tento aqui 33.000, por exemplo, ele vai me dar um erro porque extrapola a capacidade de um byte, certo? De um short, perdão. Aí eu vou rodar aqui de novo, vou digitar aqui o byte, vou digitar o short e agora o int da mesma forma. Se eu digitar um valor muito grande, ele também extrapola a capacidade, me dá a mesma exceção, né? Quando eu digito o valor normal, ele não me dá problema algum, certo? Ele armazena todos esses valores corretamente e eu posso manipulá-los depois, tá joia? Vamos ver por último aqui então, um outro exemplozinho, onde eu vou mostrar que a manipulação dessas variáveis ao longo do código não tem essa proteção de verificar se vai extrapolar ou não o valor máximo que aquela variável pode armazenar, tá joia? Aqui é o mesmo programa anterior, só que agora eu estou trabalhando só com um byte e um short, só para simplificar, tá joia? Estou pedindo aqui a leitura de um byte, a leitura de um short, imprimindo eles na tela, e aqui embaixo eu estou somando o byte com ele mesmo, tá? Então estou pegando no 1, estou somando com ele mesmo, e aqui embaixo no 2, estou somando com ele mesmo. Por que eu preciso fazer esse typecasting aqui dessa soma? Por quê? O Java, toda vez que ele vê um valor inteiro, que é de qualquer tipo que seja, short, byte, int, long, ele vai tentar, um short, um byte e um int, tá? Ele vai tentar fazer com que o resultado dessa soma seja um valor inteiro, um int, tá? Do tipo int. Então eu preciso fazer a conversão dessa soma para um byte para eu conseguir atribuir a essa no 1, tá joia? Long não se encaixa aqui porque long é maior do que um inteiro, tá? Maior do que um int. Então o resultado de um long somado com alguma coisa vai resultar num long, tá? Então a única exceção é byte short, ele vai tentar fazer com que o resultado da soma envolvendo um byte e um short resulte em uma variável inteira, tá? Então aqui fiz a conversão, somei no 1 com ele mesmo, fiz a conversão para um byte para poder atribuir no 1, da mesma forma aqui no 2 com ele mesmo, fiz a conversão para um short para caber no 2, tá joia? Agora vamos ver o que acontece quando eu faço essa manipulação dentro do meu programa também, tá joia? Vamos voltar aqui no nosso terminal. Então vou compilar aqui agora, né? Java aqui, testa estouro2.java. Não me deu erro nenhum. Java testa estouro 2. Digitando em Java, eu vou digitar aqui o valor 120 em byte. O número em short, eu vou digitar aqui 32.000, são valores válidos. Aí olha só, aqui ele simplesmente imprimiu o valor 120 e aqui ele simplesmente imprimiu o valor 32.000. Até aí ok. Olha o que ele está me imprimindo aqui quando eu imprimo o resultado da soma de no 1 com no 1. Olha só, ele está imprimindo menos 16. Menos 16 definitivamente não é o resultado da soma de 120 com 120. Por que acontece isso? 120 com 120 dá 240, que extrapola a capacidade do byte, que é de 127, certo? Então o que acontece aqui nesse caso? Ele
quando ele extrapola a capacidade, ele volta lá no começo, tá? Ele volta, ele perde completamente a precisão. A partir de agora, o resultado dessa operação não é confiável, tá? Então, por exemplo, dá para perceber aqui que ele é um valor negativo, né? Que definitivamente não reflete o valor que a gente esperava. Né? Da mesma forma o short, né? Somei que 32 mil com 32 mil, que dá 64 mil, que extrapola muito a capacidade de um short, né? E ele está me dando aqui como resultado menos 1.536, que também não é um valor confiável, tá joia? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quando a gente está manipulando no meio do nosso código os nossos valores para saber se as nossas variáveis são confiáveis o suficiente, tá joia? Então é isso, pessoal. De novo, peguem esses programas, modifiquem, pratiquem e vejam o que acontece, né? Tenham um pouco mais de contato com esse tipo de questão para não serem surpreendidos nos programas de vocês, tá joia? Então é isso, a gente se vê nas próximas aulas. Até lá!